como é que está o conhecimento hoje relacionando a dieta, alimentação e dermatite atópica, tanto para o controle da doença como para a prevenção ou algo do tipo. É o seguinte, todo paciente que chega para mim, chega com aquele medo do que ele está comendo, está afetando, o que o doutor falou, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, e aí tem o famigerado exame de IgE, né? O IgE costuma ser alta, mas nem sempre é alta, e isso é um dado importante para responder essa pergunta. Dos 80% a 85% dos casos de pacientes com IgE elevada, que os outros 15% a 20% não sobe IgE, na verdade, quando você vai colher as IgEs específicas, aí você sai quebrando elas, IgE para salmão, IgE para carne, IgE para ovo, muitas delas, praticamente todas, vão dar aumentadas, mas vão dar aumentadas, Fábio, porque o cara está com uma IgE circulante de 2.000, 3.000, 4.000, quando o normal é até 150. Não dá para valorizar, não adianta pedir as IgEs para alimentos e sair restringindo esses alimentos, porque isso é um achado laboratorial, isso não tem impacto. Então, de uma maneira geral, é assim, dieta, a gente pode orientar alguma restrição alimentar na criança abaixo de 2 anos que tem dermatite atópica, 2 anos. Então, ali você pode avaliar a IgE, ver se tem aumento de alergia a leite, a clara e gema de ovo, mas é basicamente isso. Passou daí, no adulto, no adolescente, esquece esse negócio de dieta, porque isso não faz a diferença. O alérgeno é respiratório nesse caso, não é alimentar, né? Então, eu canso de receber casos assim no consultório e lá no fundão. Paciente que tem lá IgE positiva para X, Y, Z, para tudo. Carne de porco, carne de boi, frango, não sei o quê. Aí chega lá para mim, doutor, não sei mais o que eu vou fazer. Lá na minha casa eu tenho lá um freezer que eu só boto carne de rã, porque a única coisa que deu IgE negativa foi rã. Óbvio, porque ele não teve contato com a carne de rã antes, entendeu? Então não vai dar positivo. Isso não tem impacto, isso não é útil, isso não funciona, isso não é uma coisa importante na prática, tá? Então, hoje, isso era uma coisa no passado, quando a gente conhecia menos sobre o perfil TH2, é uma coisa que perdeu peso, dentro da dermato nunca teve muito, dentro da alergia também diminuiu o peso. Então a questão de alérgeno alimentar para dermatite atópica é de pouca importância, Fábio. Já o alérgeno respiratório, aquele que vai afetar o seu narizinho, esse sim pode ter uma importância e tem que ser avaliado. Antes de você perguntar, deixa eu só fazer um comentário. Muda de figura se você tem aqueles 15% dos pacientes que tem IgE baixo ou normal. Tem 15% que não sobe a IgE. Se nesse paciente você perceber uma IgE alimentar alterada, aí você pode valorizar de alguma maneira. No paciente que tem IgE super alta, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não tem que dar importância, tá? Já o alergeno respiratório, sim, esse é importante. Vai lá, desculpa ter te interrompido. Não, tranquilo. Eu tenho uma pergunta, porque eu nunca fui muito médico de exame, tá? Eu sempre acreditei na clínica soberana e quando o exame não é definidor, ou seja, definidor de conduta, ele pode muitas vezes gerar um ruído, gerar um ponto que acaba atrapalhando, às vezes até atrapalhando a relação médico-paciente. E aí, isso aí é uma dúvida minha mesmo, real. Quando vale realmente a pena solicitar IgE para qualquer coisa? Porque qual que é o meu contraponto? O meu contraponto, eu gosto de fazer uma agenda e eu gosto que a pessoa escreva momentos de piora. Primeiro, por que da agenda? Porque a agenda acaba trazendo uma lógica de compromisso. A pessoa se compromete com aquilo que ela está prestando atenção. Ela não terceiriza o tratamento para o médico, não terceiriza para o remédio A, B ou C, ou não arranja um culpado. Então, eu gosto da agenda, óbvio que poucos aderem e usam mesmo, né, de uma forma regular. E eu vou te falar, eu não lembro, eu não tenho um ambulatório de especialidade, eu não atendo pacientes graves, os meus pacientes de dermatite atópica são essas atopias de dia a dia, né? E eu não lembro, eu devo ter 3 pacientes, 2, 3, que realmente deram dor de cabeça e é óbvio que foram em um hospital universitário. Eu queria trazer isso porque a impressão que eu tenho, parece que dosar IgE é quase que uma necessidade para o acompanhamento desses pacientes. Para quem não faz pesquisa, não vai ir, né? Não tem como é que se diz? Um ambulatório, dia a dia. O cara tá lá. Então, olha só, aproveitando, respondendo a tua pergunta da Maria do Carmo, o alérgeno respiratório é importante para DA ou para asma, bronquite e rinite? Olha só, o alérgeno respiratório é importante para todas essas doenças que você citou, né? Bronquite é a asma para o leigo, né? Rinite também para
a esofagite eosinofílica são doenças chamadas de perfil TH2. Elas são importantes, sim. Agora, em algum momento da vida. Não quer dizer que cada uma daquelas pioras que você vê na dermatite atópica foi porque se expôs a blome, a dermatofagóides e tal. A pessoa sensibiliza quando é pequena, né? Então, eu normalmente, como a gente faz um ambulatório de pesquisa, eu faço as dosagens de antígenos respiratórios, porque a gente coloca nos protocolos lá os nossos pacientes, mas no consultório eu não faço normalmente, e não fico repetindo esse exame toda hora, Fábio, porque eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda, porque o paciente se sente na obrigação de melhorar, de entregar dados melhores para você. Doutor, minha IgE tem que baixar. Por que a minha IgE continua alta? E, na verdade, existe uma dissociação completa. Você pode ter um quadro muito grave, menos grave com uma IgE super alta. Você pode ter melhora clínica com tratamento com Dupixent e você ter aumento da IgE. Isso é descrito, inclusive, está sendo descrito que com o uso do imunobiológico para dermatite atópica, você pode ter um aumento da contagem de eosinófilo, aumento. E até um aumento de IgE em algum grau, mas uma melhora clínica muito grande, de 70%, 80%. Então não existe uma correlação direta. Então eu não peço de rotina, porque eu acho que cria uma amarra psicológica para o médico e para o paciente que não leva a nada, porque não tem grande importância esses exames. A gente faz por uma questão de protocolo de pesquisa, mas na clínica privada eu não faço para todo mundo. Então acho que essa é uma mensagem importante, né? O acompanhamento da clínica é fundamental. E a agendinha, essa estratégia, você acaba usando? Olha, eu dou uma conversada com o paciente sobre o que é chamado pelos exergistas de casa do atópico. Isso eu acho legal. Então eu explico para ele que locais onde você tem tendência a acumular ácaro e mofo tem que ser controlado, né? Então a coisa da limpeza, evitar cortina, tapete, realmente você tem que evitar, né? Bichinho de pelúcia, bota dentro do saco e tal. Não usar produtos de limpeza com cheiro muito forte. Limpar lá a paleta do ar-condicionado. Mas assim, é basicamente isso. Preste atenção, pessoal. Teve uma pergunta aqui interessante anterior. Se pele e pulmão têm a mesma origem. Não tem. A pele é ectodérmica e o pulmão é mesodérmico. Onde que está a relação, pessoal? A relação está que o perfil TH2 é feito, Fábio, para reagir à infecção por verme. Worms, né, em inglês. Então, ele espessa o epitélio. Qualquer epitélio. O epitélio da pele, daí a dermatite atópica, o epitélio do brônquio, daí asma, o epitélio do nariz, daí rinite, o epitélio do esôfago, daí a esofagite eosinofílica. Então essa é a ligação. Não é que pele e pulmão venham do mesmo local, porque não vem. Um é ectodérmico, o outro é mesodérmico. Mas porque a forma de reagir desses epitélios é similar quando você tem a resposta TH2.